Vamos a mais um Rede Vida Serviço. Sabe aquele barulhinho chato? Como um apito, um chiado, um som de inseto, que muita gente ouve constantemente? Ele é chamado de zumbido e é mais comum do que a gente imagina e pode afetar consideravelmente a qualidade de vida das pessoas. Mas para falar sobre causas e tratamentos para um zumbido, eu recebo o Dr. Adriano Reis. Seja muito bem-vindo para a gente dar luz a um assunto tão importante, doutor Adriano. Obrigado, Ana, pelo convite. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho do zumbido, né? Um tema tão comum no nosso consultório. Descrevi corretamente o zumbido? Ele é como um apito mesmo? Todo mundo tem essa sensação igual, quem tem zumbido? Não, o zumbido ele tem várias características. O mais comum é como um apito, mas não é o prevalente. A gente sabe que tem alguns que parecem asas de borboletas, faz barulho de cachoeira, uma cigarra, são algumas características distintas. Quais são as causas do zumbido? Dessas características então, são diferentes tipos? Sim. Desses diferentes tipos são diferentes causas? Sim, diferentes causas. A primeira coisa que a gente deve saber é que o zumbido ele é um sintoma. Sendo um sintoma, então as causas são N causas, várias as causas podem causar o zumbido, mesmo de uma rolha de cera impactada até mesmo um problema de tumor no ouvido. Então, a pessoa que está assistindo a sua entrevista, doutora Adriana, e às vezes ou escuta uma cachoeira, ou bater de asas, ou um apito, e não sabe o que é, o que ela deve fazer? A primeira coisa é procurar um profissional, um médico otorrinolaringologista, para iniciar uma avaliação e descobrir o motivo desse zumbido, desse chiado nos ouvidos. Tem exames específicos? Tem exames específicos, Ana. Um dos exames é chamado audiometria e o outro acufenometria. É um exame específico que a gente consegue ali mensurar o zumbido, qualificar esse zumbido e até propor um tratamento para o zumbido a partir desses exames. Ele pode estar associado a outros tipos de doença, doutor Adriano, um zumbido? Podem sim. Doenças como problemas da tireoide, pressão alta, o estresse, a ansiedade também, a gente sabe que aumenta esses zumbidos. Como eu falei, as causas tumorais e até causas vasculares, alterações anatômicas de vasos importantes que podem passar dentro do ouvido. Tem gente que passa despercebido, pode escutar um dia, depois ele pode ser espaçado, aí só vai escutar daqui um tempo de novo, ou a pessoa que tem esse sintoma, que tem um zumbido todo dia, vai estar ali persistente sem dar uma folga. O comum é ele ser constante, ininterrupto, né, o zumbido, mas a gente sabe que tem alguns zumbidos que o paciente percebe mais naquele movimento de silêncio, quando ele vai deitar, quando ele está sozinho. Então, às vezes, o zumbido fica um pouco mais intenso. O paciente começa a prestar atenção mais nesse tipo de barulho, nesse incômodo que vem acontecendo com ele. Tem alguma pesquisa, algum índice que fala se é mais comum em nós mulheres ou nos homens? Infelizmente não tem nada provando que é mais comum em mulheres e homens. A gente sabe que os zumbidos é mais frequente em pessoas com mais idades, devido a uma das causas que é a perda da audição, mas em relação a sexo não. Todo mundo que tem perda auditiva pode ter zumbido? Não, isso não é verdade. Uma grande parcela que tem a perda auditiva pode ter o zumbido. A gente sabe que o zumbido é um sintoma, né? Travou? A gente sabe que o zumbido é um sintoma decorrente dessa perda auditiva. Então, não é todas as pessoas. Uma grande parcela tem perda auditiva, mas não tem zumbido. Para deixar assim claro para quem está assistindo para a gente, doutor Adriano, quando a gente fala nessa perda auditiva, não necessariamente é a pessoa que nasceu deficiente auditiva, sim, mas é uma pessoa que pode ter, eu não sei se é adquirido que fala, se é o correto, sim, o senhor pode me corrigir aqui, por favor, no decorrer da vida, essa perda, é isso? Sim. Com o envelhecimento, a gente tem algumas células no nosso ouvido, as células ciliadas, essas células vão morrendo e vem essa sequela chamada zumbido, que é uma alucinação auditiva, né? É um som que só essa pessoa sente. E a pessoa que tem a perda, o aparelho auditivo, ele pode ajudar nesse controle?
Essa é uma pergunta muito boa, Ana. Sim, o aparelho auditivo é um dos meios de tratamento para o zumbido. Como a gente sabe que ele está relacionado a grandes perdas auditivas, tratando esse paciente com essa perda auditiva, a gente sabe que tem uma melhora em relação ao zumbido. Talvez esse zumbido não desapareça, mas a gente sabe que diminui bem esse incômodo que fica todos os dias. As pessoas ainda elas têm um certo preconceito em procurar ajuda sobre a perda auditiva? Sim. Infelizmente a gente vê no consultório, né, várias pessoas ainda com aquele estigma do aparelho auditivo. Mas hoje o aparelho ele é tão pequeno, tão discreto, que passa muitas das vezes imperceptível para quem está usando, para quem convive com a pessoa. Além do zumbido, pode estar associado a outras doenças com essa perda auditiva? Sim, doutora Adriana? Como a gente sabe que o zumbido é um sintoma, então o zumbido está relacionado a alguma doença que está causando uma desordem no corpo dessa pessoa que vem com esse sinal. É um alerta para procurar ajuda. Então é isso, gente. Escutou um barulhinho diferente aí, tá incomodando? Aproveita e já procura um médico. Por quê? Essa procura mais rápida é melhor para o diagnóstico e tratamento? Sim, com certeza. Quando a gente inicia o tratamento já na fase inicial, a chance do paciente ter uma cura ou um melhor resultado do tratamento é muito maior. E quais são os tratamentos? Os tratamentos eles são baseados no uso de aparelhos auditivos, né, para quem tem uma perda auditiva. Caso o paciente tenha algum distúrbio metabólico, esse distúrbio tem que ser corrigido. Problemas de tireoide, glicemia, colesterol alto. Atividade física é uma boa terapia. Meditação, diminuir a ansiedade, o estresse. Isso tudo ajuda aí na parte do zumbido. Se falamos de atividade física, diminuir o estresse, vamos para a alimentação? A alimentação pode ter algum alimento que pode desencadear o aumento desse zumbido? Sim, os açúcares são os grandes vilões aí dessa parte, né? E também o sódio, né? O sal. Pacientes com pressão alta, a gente sabe que isso também está relacionado a zumbido. Uso de bebida alcoólica? Também. Uso de bebida alcoólica, cigarro, cafeína, isso prejudica muito o zumbido. Então o cigarro também entra nessa lista? Sim, sim. Olha aqui, para os amantes do cigarro tem que dar uma reduzida. A nicotina, né, a gente sabe que ela faz uma vasoconstricção e atinge aí o ouvido interno, né? Com isso piorando o zumbido. É uma doença que atinge mais as pessoas da terceira idade ou também hoje temos crianças e jovens, não é uma doença, desculpa, é um sintoma, sim, doenças e jovens também com zumbido? O zumbido atinge todas as idades, desde a criança até os idosos. É mais comum na terceira idade, mas as crianças também podem ter zumbido. Muitas das vezes que a criança tem uma infecção ou uma otite, catarro ali atrás da membrana timpânica, elas queixam de barulho, incômodo ali na audição. Aí, tratando essa doença pontual, a criança para de ouvir o zumbido. Crianças, adolescentes principalmente, uma era tecnológica, o uso excessivo de fones de ouvido. As crianças passaram pela pandemia, elas foram alfabetizadas, elas estudaram através do computador. Foi o meio que elas tinham e muitas vezes com o fone de ouvido. Qual o fato predominante e que prejudicou ou pode vir a prejudicar a audição e também ocasionar um zumbido dessas pessoas? O fone de ouvido, ele não é inimigo nosso, ele veio para nos ajudar, mas a gente tem que ter uma ponderação em relação ao uso do fone de ouvido. Não exagerar no volume, nunca passar ali de 70%, 75% e o tempo de uso do fone de ouvido. Não adianta ficar uma manhã inteira, 4, 5 horas direto com fone de ouvido. Isso vai ser nocivo às células da audição. Doutor, o que é o zumbido pulsátil? O zumbido pulsátil nada mais é quando você sente aquela batida dentro do ouvido. Está mais relacionado a causas vasculares. Tem alguns tumores ou anomalias de vasos que passam dentro do ouvido ou mesmo a pressão alta. Às vezes o paciente está com a pressão tão alta que ele sente aquele pulsar do coração dentro do ouvido. Então ele é bem diferente, porque a gente aqui falou do apito, do bater das asas, da cigarra.
ele é como se o coração estivesse aqui? Como se o coração estivesse no ouvido, ele bate mesmo. Então já são alertas. As pessoas que estão sentindo isso têm que prestar atenção também por causa das doenças associadas, porque aí é uma pressão alta. Causas vasculares, né? Arteriosclerose, entupimento da carótida. É muito comum esse tipo de zumbido. Eu posso ter o zumbido e depois ele cessar, e aí ele vir numa outra etapa da minha vida de novo? Ou não acontece? Pode. Esse tipo de coisa. Como ele é um sintoma, quando você trata a causa, você tende a melhorar esses sintomas. Caso você relaxe um pouco, pode ser que os sintomas voltem, porque a causa está descontrolada. A doença de base, né, no caso. É um sintoma genético, hereditário? Não é tão... Tem casos genéticos, a gente sabe que tem pacientes que têm perdas auditivas genéticas que podem cursar com zumbido, mas o comum não é ser genético. Então, a pessoa que tem alguém na família que tem zumbido, ela não precisa ter esse alerta, já procurar fazer os 2 exames, quais são que o senhor falou aqui no começo do programa? A audiometria e a acufenometria. Já é ideal a pessoa que está assistindo a gente, tem alguém na família que tem zumbido, já fazer esses exames de precaução, mesmo que ela não sinta nada? O ideal é sempre investigar. O zumbido é um alerta, é algo que está acontecendo de errado no organismo, tem que ser investigado. A tecnologia, os avanços da medicina, a inteligência artificial, tem algum avanço, alguma contribuição para esse sintoma? A gente sabe que tem campanhas, a gente está aqui nesse espaço para falar desse sintoma que é novo, mas que tem atingido milhões de pessoas em todo o mundo. O senhor acredita que a inteligência artificial, o avanço da medicina, já tem algo novo sobre isso ou ainda o senhor acredita que pode ser descoberto? Sim, existem estudos genéticos, né, com engenharia genética, devido às perdas auditivas, que estão mostrando novos jeitos de reabilitar esses pacientes, além de implante coclear, além de uso de aparelhos e outras próteses. Tratando essas perdas auditivas, com certeza esses pacientes terão melhora dessa queixa do zumbido. Cerca de 14% dos adultos do planeta ouve ou percebem sons nos ouvidos ou na cabeça, que não vêm de nenhuma fonte sonora externa, o que representa um total de 740 milhões de pessoas. Cientistas europeus estimaram em 2022, pela primeira vez, a prevalência desse fenômeno conhecido como zumbido. A pesquisa também destaca ainda que há muito a se conhecer e definir sobre esse distúrbio sonoro. Caso não tratado, como o zumbido pode interferir na vida da pessoa, no trabalho, na vida social, no dia a dia dessa pessoa, doutor Adriano? Hoje a gente classifica esse zumbido em relação à sua intensidade. Se for um zumbido leve, a pessoa consegue viver, levar a vida com esse zumbido. Mas tem alguns casos que a gente pega zumbidos incapacitantes, que a pessoa não tem vontade nem de viver, devido àquele incômodo, aquele barulho exagerado na cabeça. Então a gente sabe que é um sintoma que impacta muito a qualidade do cidadão. Se impacta a qualidade de vida, vamos dar luz aqui também à saúde mental? A pessoa com um zumbido, que muitas vezes o outro não entende. Pode falar num ambiente de trabalho e a pessoa achar que é uma desculpa, no ambiente familiar e as pessoas não entenderem. Como impacta na saúde mental, na depressão, na tristeza, na ansiedade o zumbido? Faz com que piore, né, essa parte de ansiedade, da depressão. A pessoa já passa por todo esse problema, mas aquele barulho terrível na cabeça faz com que a depressão, a ansiedade aumente os níveis. Então é uma doença que a gente não trata às vezes só com o otorrino, a gente precisa também de outros colegas médicos para ajudar nessa desordem toda. É preciso que a rede de apoio fique atento a esses sinais também? Sim, sim. Pode acontecer uma inclusão social? Sim, com certeza pode. A gente tem campanhas, né, que fala a respeito das perdas auditivas, do zumbido, e quanto mais informação sendo espalhada, distribuída, mais fácil é de fazer o diagnóstico, mais cedo é feito esse diagnóstico, melhor fica esse paciente.
Então, o zumbido, gente, não é frescura. A pessoa precisa de atenção, a pessoa precisa de uma palavra e de entendimento também, que às vezes um lugar barulhento, um lugar fechado, não é para essa pessoa. Sim, com certeza. Porque pode piorar e agravar. Sim, às vezes tem pacientes que têm uma hipersensibilidade auditiva, né? Com isso piora, o zumbido, a ansiedade aumenta e aquele barulho aumenta cada vez mais. Doutor, o senhor falou do uso do aparelho auditivo, mas você falou também do implante coclear. Explica pra gente o que é isso. O implante coclear é uma tecnologia que a gente utiliza para reabilitar o paciente que tem uma perda auditiva de severa a profunda. Quando o paciente já não tem tanto benefício com o uso do aparelho auditivo, a gente lança a mão dessa cirurgia. É conhecido também como o ouvido biônico, né? E é para todo paciente ou não? É só para aquele que tem um grau muito alto da perda auditiva? Isso, não são para todos. Nem para esses? Muitas vezes tem um caso de ser analisado individualmente. É um dos tratamentos para zumbido, você acredita? O implante coclear. Mesmo que a perda auditiva não seja tão severa? Não, aí não. Caso o paciente tenha uma perda muito grande, profunda, e tenha um zumbido muito intenso, é indicada a cirurgia do implante coclear. Aqui no Brasil ainda tem várias discussões sobre esse tema, mas a gente vê na Europa, nos Estados Unidos, bons resultados. Aqui a gente ainda tem que orientar o paciente, mostrar que é uma opção que pode ser realizada. Ah, é certeza que vai melhorar? Não é certeza, mas os estudos mostram que é uma opção muito válida e com uns bons resultados. É uma cirurgia invasiva? É uma cirurgia delicada. Uma cirurgia delicada que a gente realiza, né? Mas é uma cirurgia que traz um benefício imenso para quem tem essa perda auditiva, para quem tem zumbido. Quero voltar um pouquinho a falar das crianças, porque as crianças às vezes confundem os sintomas. Sim. Elas não sabem explicar. Às vezes tem uma dor de cabeça, aí os pais já relacionam para o fato de vai usar óculos ou não vai, porque a criança às vezes não consegue verbalizar corretamente. Sim. Então, eu queria que você explicasse assim para os pais nesse momento de atenção, sabe, para tomar cuidado, o que pode ser, leve seu filho até um médico, porque pode ser um zumbido e às vezes ele não sabe verbalizar corretamente o que ele está ali ouvindo na cabecinha dele. Uma queixa muito frequente é um apito. As crianças, boa parte, conseguem falar, lógico, os maiorzinhos, mas as menores, as crianças, os bebês, a gente consegue observar uma irritação, às vezes uma dificuldade em poder ouvir, a responder comandos, uma TV alta. E a gente sabe, quando tem qualquer injúria na orelha média, ali na região do ouvido, um dos sintomas é o zumbido. E está comum nos jovens, nos adolescentes? O senhor tem recebido bastante assim no seu consultório, verificando que teve um aumento? Sim, a gente pega todas as idades. Crianças e adolescentes tem bastante. O uso da tecnologia pode estar associado às crianças hoje ficarem tão ligadas a telas, aos fones, aos videogames, a alturas do som? Sim, uma das causas é o trauma acústico, né? O paciente que é submetido a um som muito alto tem um pouco de perda auditiva e a sequela dessa perda auditiva é o início desse zumbido. A maioria das vezes é um zumbido transitório, mas alguns não passam. Sobre o som muito alto, pessoas expostas a isso. Temos adultos que o serviço é exposto ao som alto. Sim. O que pode ser feito para ele se prevenir e não ocasionar um sintoma como um zumbido ou até uma perda auditiva? Hoje em dia existem os EPIs, que são equipamentos de proteção individual, que é obrigatório todo paciente usar esse EPI e também pacientes que são expostos a ruído, eles fazem audiometria de períodos em períodos, 6 meses ou 1 ano, para poder estar avaliando essa audição, se está caindo ou não. A prevenção sempre é a melhor alternativa, doutora Adriana? Sim, a prevenção sempre. Porque muitas das vezes o zumbido a gente não consegue eliminá-lo, mas sim diminuir um pouco aquele incômodo. Para quem está vivendo com zumbido, o que o senhor poderia falar para as pessoas que estão assistindo a gente? Para quem tem zumbido, procure um médico, faça um diagnóstico, procure a causa do zumbido.
A maioria dos zumbidos tem tratamento e você pode melhorar muito sua qualidade de vida. Não precisa ter vergonha, não precisa ter medo para ir atrás, ou de usar um aparelho, ou fazer um implante, ou até mesmo de falar sobre um zumbido, porque eu acho que ainda é um sintoma que as pessoas, tudo que não é muito visível, não é tocável, eu creio que as pessoas têm um pouco de vergonha de dizer que tem, porque os outros podem achar que é uma desculpa, uma frescura e não entender o que essa pessoa está sentindo. Sim, isso é muito importante, esse estigma, às vezes, de um aparelho, né, esse preconceito. Às vezes é muito mais fácil você estar usando um aparelho e ter uma qualidade de vida melhor, poder estar comunicando melhor, estar sem aquele apito, aquele bater de asa ou aquela cachoeira no ouvido. Muito obrigada, a gente aprendeu muito hoje e eu tenho certeza que quem acompanha o Rede Vida Serviço vai ficar atento aos barulhinhos da cabeça, aos barulhinhos que os outros falam que tem na cabeça e procurar o tratamento, porque a prevenção é o melhor negócio. Sim, eu que agradeço, Ana, a oportunidade. É muito bom estar falando um pouco de zumbido com vocês. Lembrando que não é uma doença, é um sintoma que a gente tem que estar sempre investigando. Aprendemos hoje que zumbido é um sintoma que pode sim atrapalhar a vida das pessoas que ficam com aquele barulhinho chato, incômodo na cabeça, mas que tem tratamento. Basta você ou alguém que você conhece ajude dessa dica, procurar um médico, se tratar e ter qualidade de vida, porque todo mundo merece. Esse foi o Rede Vida Serviço, a gente se encontra até o próximo. Tchau, tchau!